Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Eu sei onde você mora, onde Satanás tem seu trono. Em sua cidade, onde Satanás habita. O homem da Turquia mais uma vez conseguiu vencer as eleições presidenciais, prolongando seu governo para uma terceira década. Erdogan está no poder desde 2003. Entre mandatos de primeiro-ministro e presidente. E agora o seu poder vai até 2028. Erdogan não é um muçulmano sunita comum, mas um islâmico radical. Ele apoia toda a ideologia da Irmandade muçulmana e tem o objetivo de ver as nações sob a bandeira islâmica, onde a Sharia reina de maneira suprema. Ele mostrou seu desprezo pela cristandade quando se sentou para liderar seus companheiros muçulmanos em oração na Basílica de Santa Sofia, historicamente o antigo Vaticano da cristandade ortodoxa oriental, agora reconvertida em uma mesquita. Erdogan também permitiu que combatentes do ISIS cruzassem a Turquia para a Síria. E hoje tem forças militares turcas, russas e iranianas estacionadas lá, logo acima da fronteira norte de Israel. No ano passado, com as eleições pendentes, ele fez a abertura de uma amizade aparente com Israel. Agora que foi eleito, tudo indica que vai tentar reunir o mundo islâmico para a sua causa, correndo em busca do retorno do califado otomano turco. A Turquia tem o maior e mais forte exército de toda a Europa. Também é uma ponte que liga a Europa e a Ásia. A partir daí, um ditador com enorme poder político e militar poderia ter acesso a países europeus e asiáticos. Quando o nosso Messias Jesus Cristo escreveu suas cartas pessoais por meio do apóstolo João, às 7 igrejas, todas elas estavam localizadas na Turquia. Dizem que Pérgamo era a cidade onde Satanás tem seu trono e a cidade onde Satanás vive. Em Pérgamo, na época de João, o grande altar de Pérgamo era uma das estruturas mais magníficas e notáveis no mundo greco-romano. A grande estrutura foi construída para homenagear os deuses gregos pelo mundo greco-romano, deuses que na realidade eram demônios. A adoração de ídolos é de fato a adoração de demônios, como lemos em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 19. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Naquela época, Zeus era o principal deus, sobre todos os outros deuses. Na realidade, a adoração a Zeus foi o principal objetivo para a construção do altar de Pérgamo. Zeus era a principal divindade sobre todas as outras. E, na realidade, a adoração a Zeus, como o principal de todos os deuses, era a adoração a o próprio Satanás, que comanda os principados e potestades no mundo espiritual caído.
aqueles principados perversos e poderes contra os quais lutamos como cristãos da nova aliança. O grande altar de Pérgamo foi transferido para Berlim no século XIX por arqueólogos alemães. Esses tiveram uma certa facilidade em obter permissão para remoção das diferentes autoridades do Império Otomano. No início do século XX, foi em Berlim que Adolf Hitler chegou ao poder. O poder, o domínio e a liderança despótica de Hitler eram resultado de um principado poderoso que o controlava e o possuía. Hitler era apenas um artista mal-sucedido comum que, por meio do seu envolvimento com o ocultismo, assim como os líderes nazistas, ele foi possuído por um principado de inspiração satânica, que motivou e capacitou Hitler a mover as massas na Alemanha, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Alguns anos atrás, Recep Tayyip Erdogan queria trazer de volta o altar de Pérgamo para a Turquia. Mas isso não aconteceu na época. No entanto, agora que ele consolidou seu poder na Turquia, no Oriente Médio, quem sabe ele não pode trazer o altar de Pérgamo de volta à Turquia. Agora, as 7 igrejas para as quais Jesus escreveu suas cartas por meio do apóstolo João eram igrejas literais que existiam no tempo de João. Profeticamente, eles podem se aplicar ao corpo do Messias ao longo de toda a história, desde o primeiro século, mas ainda mais nos últimos dias. A cidade de Pérgamo tinha problemas como comer alimentos sacrificados a ídolos, envolvendo imoralidade sexual. Outro ponto a se observar é que foi em Pérgamo que o culto ao imperador realmente começou, com César Augusto, que se deificou. Profeticamente falando, o Espírito Santo pode estar nos dizendo que nos últimos dias o anticristo pode ser islâmico e pode surgir ou sentar neste trono em Pérgamo, na Turquia, através do poder de Satanás, estabelecendo um império como nenhum outro já estabelecido no passado ou no futuro. Um império difícil de se derrotar, superior no poder militar, financeiro, econômico, em círculos políticos e no controle de todos os aspectos da sociedade, dentro dos limites do império. Os governos do mundo islâmico não estão nem um pouco atrasados nestes termos e também na tecnologia, que é outro fator importante para que o futuro líder mundial, o anticristo, o chifre pequeno, aquele que sai de uma besta que persegue todo o corpo de Cristo, a igreja fiel. Curiosamente, já vemos o corpo de Cristo sendo perseguido onde quer que o Islã tenha se espalhado, por nações de domínio islâmico. Esta seria a natureza do Império Turco-Otomano, renascido sob Recep Tayyip Erdogan, se ele pudesse. Até hoje, sua ideologia e objetivos são os mesmos dos muçulmanos, que claramente deseja ver o mundo dominado pelo Islã. Chegará o dia em que o corpo de Cristo, em todas as democracias ocidentais, será perseguido pelo império de uma besta, e provavelmente essa besta será de predomínio islâmico. Isso porque ela carrega 10 cabeças e provavelmente muitas delas estarão sendo regidas por ideologias islâmicas. O profeta Daniel nos diz que o anticristo desgastará os santos do Altíssimo por 3 anos e meio no final desta era atual, até que os tronos do julgamento sejam colocados e todo o império das trevas seja destruído. Depois que toda a oposição for eliminada, os santos herdarão o reino de Deus na terra, sobre o reinado do Messias. Daniel 7, 21. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Versículo 27. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos
que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Deixe que o homem da Turquia procure estabelecer seu califado global, impondo seu governo em todo o reino. Se ele for o homem do pecado, então sua derrota e destruição acontecerão no tempo de Deus. Ele e seus exércitos serão mortos. Não estou afirmando, mas especulando que ele seria um possível futuro anticristo. Ezequiel, capítulo 39. Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o soberano, o Senhor. Eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei suas flechas caírem da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei palavra do soberano Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras. E eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado. E as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Santo de Israel. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o fim ainda não chegou. E o corpo de Cristo enfrentará o império da besta, a fúria do anticristo, pouco antes da volta de Jesus. Mas não importa o que aconteça, no final, nós venceremos. Apocalipse 12, versículo 13. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Perceba como uma parte da igreja será levada para um deserto, será levada para lugares de proteção, sejam eles de proximidade, sejam eles de distância literal ou simbólica. Outra parte será perseguida, os mártires, as testemunhas. Sim, aqueles que tiverem que ser perseguidos também serão honrados e galardoados por este motivo. Aqueles que forem para o deserto e protegidos estarão passando por purificação. Não estarão apenas em descanso, mas em tempo de purificação e esbranquiçamento. Sim, essa é a trajetória que a igreja deve seguir. A trajetória da purificação. Alvos mais que a neve. Nós estamos vivendo uma vida em um mundo gerido pelo dragão. Este dragão, em breve, estará tendo o seu tempo determinado para perseguir os santos, perseguir a igreja. Mas aqui é a última prova e um tempo curto de um sofrimento que traz glória, que traz galardão, que traz recompensa de Deus para as nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Fala conosco, Senhor. Guia os nossos corações para longe do medo, para perto da Tua vontade. Não somos nada sem Tua presença, Papai. Perdoa, Senhor, toda a omissão, preguiça. Todo aquele que podia fazer o bem não faz. Todo aquele que está prostrado em casa,
E hoje declaramos vida, declaramos coragem, declaramos que a tua mão forte e poderosa estará nos guardando, nos guiando para toda boa obra. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.